Para entender os conflitos atuais que estão ocorrendo entre Palestina e Israel, o Almanaque Militar preparou uma série de 2 vídeos para você, cada um retratando um lado deste conflito. No vídeo de hoje nós traremos o panorama histórico do conflito do lado israelense. Caso você tenha perdido a nossa primeira parte, clique aqui para assistir o lado palestino desta história. Você conhece o clube de membros do Almanaque? Com ele você terá benefícios exclusivos e principalmente apoiar o andamento deste projeto. Outra coisa, já se inscreveu em nosso canal? Antes de começar, clique aqui embaixo e se inscreva. E se quiser receber todos os avisos a cada material novo, ative o sininho das notificações. Israel é um pequeno país no Oriente Médio, quase do tamanho do nosso Distrito Federal, localizado na costa oriental do Mar Mediterrâneo e faz fronteira com Egito, Jordânia, Líbano e Síria. A nação de Israel, com uma população de mais de 9 milhões de pessoas, a maioria judeus, tem muitos sítios arqueológicos e religiosos importantes considerados sagrados por judeus, muçulmanos e cristãos, além de uma história complexa com períodos de paz e conflito. Muito do que os estudiosos sabem sobre a história antiga de Israel vem da Bíblia hebraica. De acordo com os textos sagrados, as origens de Israel podem ser rastreadas até Abraão, que é considerado o pai do judaísmo por meio de seu filho com Sara, o Isaac, e também do islamismo por meio de seu filho com Agar, o Ismael. Os descendentes de Abraão foram considerados escravos pelos egípcios por centenas de anos antes de se estabelecerem em Canaã, a região de Israel dos dias atuais. A palavra Israel vem do neto de Abraão, Jacó, que foi renomeado como Israel por Deus no Antigo Testamento da Bíblia. O rei Davi governou a região por volta do ano 1000 a.C. e seu filho, o rei Salomão, é responsável pela construção do primeiro templo sagrado na antiga Jerusalém. Por volta de 931 a.C., a área foi dividida em 2 reinos, Israel do norte e Judá no sul. Por volta de 722 a.C., os assírios invadiram e destruíram o reino do norte de Israel. Em 568 a.C., os babilônios eles conquistaram Jerusalém e destruíram o primeiro templo, que foi substituído por um segundo templo por volta de 516 a.C. Nos séculos seguintes, a terra de Israel foi conquistada e governada por vários grupos, incluindo persas, gregos, romanos, árabes, turcos, cruzados, egípcios, mamelucos, islâmicos, entre outros. De 1517 a 1917, Israel, junto com grande parte do Oriente Médio, foi governado pelo Império Otomano. Mas a Primeira Guerra Mundial alterou dramaticamente o cenário geopolítico no Oriente Médio. Em 1917, no auge da guerra, o secretário de Relações Exteriores britânico, Arthur James Balfour, apresentou uma carta de intenções apoiando o estabelecimento de uma pátria judaica na Palestina. O governo britânico esperava que a declaração formal, conhecida posteriormente como Declaração de Balfour, encorajasse o apoio aos aliados na Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra terminou, em 1918, com a vitória dos aliados, o domínio do Império Otomano de 400 anos terminou e a Grã-Bretanha assumiu o controle do que ficou conhecido como Palestina, atualmente composto por Israel, Palestina e Jordânia. A Declaração de Balfour e o mandato britânico sobre a Palestina foram aprovados pela Liga das Nações em 1922. Os árabes se opuseram veementemente a essa Declaração de Balfour, preocupados que uma pátria judaica significasse a subjugação dos palestinos árabes. Os britânicos controlaram a Palestina até que Israel, nos anos que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial, se tornou um estado independente em 1947. Ao longo da história de Israel, existiram tensões entre judeus e muçulmanos árabes. A complexa hostilidade entre os dois grupos remonta aos tempos antigos, quando ambos povoaram a área e a consideraram sagrada. Tanto judeus como muçulmanos consideram a cidade de Jerusalém sagrada. Ele contém o Monte do Templo, que inclui os locais sagrados da Mesquita de Al-Aqsa, o Muro das Lamentações, a Cúpula da Rocha, entre outros. Grande parte do conflito nos últimos anos girou em torno de quem está ocupando as seguintes áreas: a faixa de Gaza, um pedaço de terra localizado entre o Egito e Israel, as colinas de Golã, um planalto rochoso entre Síria e Israel, e a Cisjordânia, um território que divide parte de Israel e da Jordânia. No final do século XIX e no início do século XX, um movimento religioso e político organizado, conhecido como sionismo, surgiu entre os judeus. Os sionistas queriam restabelecer uma pátria judaica na Palestina. Um grande número de judeus imigrou para a antiga Terra Sagrada e com
construiu assentamentos. Entre 1882 e 1903, cerca de 35 mil judeus se mudaram para a Palestina. Outros 40 mil se estabeleceram na área entre 1904 e 1914. Muitos judeus que viviam na Europa e em outros lugares, temendo a perseguição durante o regime nazista, encontraram refúgio na Palestina e abraçaram o sionismo. Depois que o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial terminaram, os membros do movimento sionista se concentraram principalmente na criação de um Estado judeu independente. Os árabes palestinos resistiram ao movimento sionista e as tensões entre os dois grupos continuaram. Como resultado, desenvolveu-se um movimento nacionalista árabe. As Nações Unidas aprovaram um plano para dividir a Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe em 1947, mas os árabes rejeitaram. Em maio de 1948, Israel foi oficialmente declarado um Estado independente, com David Ben-Gurion, o chefe da agência judaica, eleito como primeiro-ministro. Embora este evento histórico pareça ser uma vitória para os judeus, também marcou o início de mais violência com os árabes. Após o anúncio de uma Israel independente, 5 nações árabes, Egito, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano, invadiram imediatamente a região no que ficou conhecido como a Guerra Árabe-Israelense de 1948. A guerra civil estourou em toda Israel, mas um acordo de cessar-fogo foi alcançado em 1949. Como parte do acordo de armistício temporário, a Cisjordânia tornou-se parte da Jordânia e a faixa de Gaza tornou-se território egípcio. Após esses eventos, numerosas guerras e atos de violência entre árabes e judeus ocorreram desde a Guerra Árabe-Israelense de 1948. O Almanac vai listar aqui quais foram estes conflitos. O primeiro foi a crise de Suez. As relações entre Israel e Egito foram difíceis nos anos que se seguiram à Guerra de 48. Em 1956, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser alcançou e nacionalizou o Canal de Suez, uma importante via navegável que conecta o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Com a ajuda das forças britânicas e francesas, Israel atacou a península do Sinai e retomou o Canal de Suez. O segundo conflito foi a Guerra dos 6 Dias. No que começou com um ataque surpresa em 67, Israel derrotou o Egito, a Jordânia e a Síria em apenas 6 dias. Após esta breve guerra, Israel assumiu o controle da faixa de Gaza, península do Sinai, Cisjordânia e colinas de Golã. Essas áreas foram consideradas ocupadas por Israel. O terceiro conflito foi a Guerra de Yom Kippur. Na esperança de pegar o exército israelense desprevenido novamente, em 1973, o Egito e a Síria lançaram ataques aéreos contra Israel no dia santo de Yom Kippur. A luta durou 2 semanas, até que a ONU adotou uma resolução para interromper a guerra. A Síria esperava recapturar as colinas de Golã durante a batalha, mas não conseguiu. Em 1981, Israel anexou as colinas de Golã, mas a Síria continuou a reivindicá-las como seu território. O quarto conflito foi a Guerra do Líbano. Em 1982, Israel invadiu o Líbano e expulsou a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Este grupo, que começou lá em 64 e declarou todos os cidadãos árabes que viviam na Palestina até 47 como sendo chamados de palestinos, focou na criação de um Estado palestino dentro de Israel. O quinto conflito foi a primeira intifada palestina. A ocupação israelense de Gaza e da Cisjordânia levou a um levante palestino em 87 e centenas de mortes por sua vez. Um processo de paz, conhecido como o Acordo de Paz de Oslo, encerrou a intifada, que é uma palavra árabe que significa sacudir. Depois disso, a autoridade palestina formou e assumiu alguns territórios em Israel. Em 97, o exército israelense retirou-se de partes da Cisjordânia. O sexto conflito é a segunda intifada palestina. Os palestinos lançaram bombas suicidas e outros ataques contra israelenses no ano 2000. A violência resultante durou anos, até que um cessar de fogo foi alcançado. Israel anunciou um plano para remover todas as tropas e assentamentos judaicos da faixa de Gaza até o final de 2005. O sétimo conflito é a Segunda Guerra do Líbano, onde Israel, que entrou em guerra com o Hezbollah, um grupo terrorista islâmico xiita no Líbano, no ano de 2006. Um cessar-fogo foi negociado pela ONU e encerrou o conflito alguns meses depois do seu início. O oitavo conflito é a guerra contra o Hamas. Israel está neste momento envolvido em repetidos combates com o Hamas, grupo terrorista islâmico sunita que assumiu o poder palestino em 2006.
Alguns dos conflitos mais significativos ocorreram a partir de 2008, 2012 e 2014. Os confrontos entre israelenses e palestinos ainda são comuns, os principais territórios são divididos, mas alguns são reivindicados por ambos os lados. Por exemplo, ambos citam Jerusalém como a sua capital. Ambos os grupos se acusam por ataques que ocasionam a morte de centenas de civis, embora Israel não reconheça oficialmente a Palestina como um Estado, mais de 135 países membros da ONU o fazem. Vários países têm pressionado por mais acordos de paz nos últimos anos. Muitos sugeriram uma solução de 2 estados, mas reconhecem que é improvável que israelenses e palestinos se fixem nas fronteiras. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu apoiou a solução de 2 estados, mas sentiu a pressão para mudar sua posição. Netanyahu também foi acusado de encorajar assentamentos judeus em áreas palestinas, ao mesmo tempo que apoia uma solução de 2 estados. Os Estados Unidos são um dos aliados mais próximos de Israel. Em uma visita a Israel em maio de 2017, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exortou Netanyahu a abraçar acordos de paz com os palestinos. Em maio de 2018, a embaixada dos Estados Unidos mudou-se de Tel Aviv para Jerusalém, ato este que indicou aos palestinos um sinal de apoio americano a Jerusalém como capital de Israel. Os palestinos responderam com protestos na fronteira Gaza-Israel, que foram recebidos com muita força pelos israelenses, resultando na morte de dezenas de manifestantes. Embora Israel tenha sido atormentado por guerra e violência imprevisíveis no seu passado, muitos líderes nacionais e cidadãos cobram uma postura de estabilidade e segurança para a região. E se você gostaria de ver mais vídeos como este aqui no nosso canal, apoie o Almanac Militar. Aqui na descrição deste vídeo nós deixamos os links de apoio a este projeto. Um grande abraço e até a próxima.